Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso 7º episódio. Neste dia temos o advogado Rui Patrício, sócio, co-coordenador do Departamento de Criminal, Controle Nacional e Compliance da Moraes Leitão. Muito obrigado, Rui, pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu. Bom dia. Vamos então começar logo com a primeira pergunta. Quem é o Rui Patrício? Gostaríamos que nos explicasse um bocadinho o seu percurso académico e profissional até o dia de hoje. Sinteticamente, que eu já tenho uns anitos, então tem que ser sinteticamente, o Rui Patrício é essencialmente um advogado, do ponto de vista profissional. Tenho feito outras coisas, também, hoje em dia também faço outras coisas, nomeadamente dou aulas na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, mas essencialmente sou advogado. Muito sinteticamente, o meu percurso, eu nasci e estudei em Santarém, vim para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1989, licenciei-me na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fiz o mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dei lá aulas durante 12 anos, depois comecei a dar aulas num regime diferente na Faculdade de Direito da Universidade Nova, onde ainda estou hoje, e quando acabei o curso, a licenciatura, em 1994, comecei o estágio de advocacia, na Moraes Leitão, e faz em 2024 30 anos que estou na Moraes Leitão. Fiz lá todo o meu percurso, e para além da parte formativa inicial, essencialmente fiz contencioso a vida toda, e a partir de determinada altura comecei a fazer contencioso penal e contranacional, e fui-me orientando para aí, ao ponto de, nos últimos anos, ter feito, em termos de advocacia, praticamente só contencioso penal e contranacional, e a partir de certa altura comecei também a desenvolver as áreas do compliance, gestão de risco, que estão muito relacionadas. E, portanto, sou, se quiser, profissionalmente, essencialmente um advogado, e um advogado de barra, de contencioso, que depois faz outras coisas, já tive outros cargos, até fora da advocacia, e que de vez em quando dá uma perninha na universidade, porque também gosto do ensino. E então, qual é que foi o seu primeiro contacto com o mundo jurídico? Porque é que decidiu então, em 89, fazer o curso de Direito? Isso é uma pergunta de resposta difícil. Eu, no ensino secundário, suponho que ainda hoje se chama assim, não sei, as coisas vão mudando de nome, mas eu no ensino secundário gostava sobretudo das cadeiras chamadas de humanidades. Gostava de português, gostava muito de história, gostava muito de filosofia, gostava muito dessas coisas. E quando se pôs a questão de que curso universitário escolher, eu estava muito orientado para seguir 100% os meus gostos. E, portanto, eu achava que ia para a história, para a filosofia, para línguas e literaturas, talvez. Sempre gostei muito também de literatura. E como é natural, nessas idades, falei com os meus pais. E disse aos meus pais, se calhar vou para a história, eu gosto muito de história e tal. E os meus pais, que têm muitas qualidades, entre elas uma certa ponderação, ter-me-ão dito alguma coisa como: sim, filho, tu farás o que achares que é melhor para ti. Mas olha, tu já pensaste o que queres ser depois de te licenciares? E eu disse: não, não pensei muito nisso. Que se fores para a história, provavelmente serás professor de liceu. Queres ser professor de liceu? E eu fiquei a pensar e pensei: não quero ser professor de liceu. Fiquei a matutar naquilo, voltámos a conversar, os meus pais falaram com outras pessoas que conheciam, e uma das hipóteses que me colocaram, sempre com aquela prudência e sem estar a cortar os sonhos e as inclinações e sem estar a impor nada, foi: "Por que não vais para direito? Direito tem muita história, tem muita filosofia, tem muitas humanidades, valoriza muito o uso da língua, o português, depois, logo vês". E eu pensei: de facto não é mal visto, talvez seja uma boa ideia. E candidatei-me a Direito e entrei em Direito. E não gostei nada do primeiro ano. E quando acabou o primeiro ano, que tinha umas cadeiras que não eram propriamente cadeiras que tenham, digamos assim, entusiasmado o meu coração e a minha cabeça, eu pensei: não gosto disto, eu vou para a História. E lembro-me de ter tido uma conversa com a minha mãe e ter dito: "Mãe, eu não estou a gostar, eu vou desistir". E a minha mãe, com aquela sua prudência que caracteriza os meus pais, disse: filho, sim, eu percebo, não tens que fazer nada, tu não gostas, mas porquê é que não experimentas mais um ano?". E eu experimentei mais um ano, e durante o segundo ano do curso, que tive outras cadeiras e tive outros professores, os professores também
marcam muito, nomeadamente tive um professor que me marcou muito, que foi o professor Carlos Ferreira de Almeida, que já faleceu. Eu descobri, durante o segundo ano, que gostava mesmo daquilo. Gostava mesmo daquilo. E pronto, e licenciei-me em Direito, tendo tido a certeza que gostava mesmo daquilo, e mesmo hoje, quer dizer, podia ter feito História e era feliz, podia ter feito Filosofia e era feliz, mas não me imagino ser mais feliz do que sou tendo feito Direito. Portanto, foi assim a minha história. Eu não sou daqueles que, desde pequenino, queriam ser advogado, ou juiz, ou direito. Não, estas coisas aconteceram assim. Ok, muito interessante. Então foi mais ou menos condicionado, ou seja, os seus pais sempre com aquela questão, com aquela, é isso, aquele sentido de cuidado. eh, Fui orientado. É para isso que servem os pais, para claro, orientar. Nem para impor, nem para cortar, mas para orientar. E claro. fizeram muitíssimo bem. É uma das coisas que devo aos meus pais. Devo muitas e devo essa. E Bastante. sim, sim, Rickson. Não, é só para destacar aqui que essa experiência, essa parte da sua vida parece é bastante interessante, porque até coincide em parte com a minha, porque eu não queria fazer direito desde o início. O curso que eu queria fazer, digamos, por excelência, era filosofia, mas também a pressão familiar levou-me a fazer direito e hoje não me arrependo, porque também, como estava a descrever, o direito é uma ciência humana transversal e que toca em várias outras áreas do conhecimento a nível das ciências sociais. E, portanto, É verdade, e tem senti-me, uma digamos, componente, tocado. é isso mesmo, e tem uma componente filosófica fortíssima, tem uma componente filosófica fortíssima, quer de filosofia teórica, quer de filosofia prática, portanto não, não nos podemos sentir mais realizados, para quem gosta de filosofia e dessas coisas, do que a abraçar o direito. Certo, precisamente. E então, depois acabou o curso e escolheu envergar pelo curso de advocacia. Porquê? Não. Também não foi exatamente uma escolha. A minha vida é feita de acasos, ou de orientações, se quiser, e de acasos felizes. Eu fiz o curso todo e eu, nos primeiros tempos do curso, achava que ia seguir a área das relações internacionais. Achava que ia para a diplomacia. Veja lá, as voltas que a vida dá. Depois, durante o curso, fui abandonando um bocadinho essa ideia, mas também não criei muito outra. Os tempos também eram muito diferentes. Hoje em dia as pessoas têm. Há mais competição, há mais exigência, a sociedade é diferente, as pessoas pensam desde muito cedo na licenciatura o que é que vão fazer e como é que vão enriquecer e como é que vão enriquecer o seu currículo e tudo mais. Na altura estamos a falar, eu fiz o curso entre 1989 e 1994, quer dizer, no século passado, numa outra vida, num outro tempo, e não havia muito esse tipo de preocupações. E, portanto, eu fui fazendo o curso, muito concentrado no curso, muito concentrado, enfim, na minha vida de juventude e nas coisas que eu gostava para além do curso. Eu não era de Lisboa, ainda por cima Lisboa era uma abertura de horizontes para mim, portanto não fui pensando muito nisso. E quando chegámos ao quinto ano, na altura a licenciatura tinha 5 anos, portanto estamos a falar não só da pré-história, mas de pré-Bolonha, eu não tinha definido muito o que é que faria, quer dizer, uma coisa de cada vez. Eu estava empenhado, eu era muito bom aluno, e percebi que era importante traduzir isso numa boa média, portanto estava muito empenhado em terminar as coisas com uma média que eu achasse que era compatível com aquilo que eu achava que poderia fazer, e não tinha pensado muito nisso. E um dia, vou contar muito sinteticamente, em maio, portanto, ainda não tinha terminado a licenciatura, em maio de 1994, eu recebi um telefonema, claro, por telefone fixo, não é? Porque não estamos a falar de 94, na casa onde eu vivia num quarto arrendado na casa de uns amigos de uns tios meus, aqui em Lisboa, e recebi um telefonema de um advogado de uma sociedade, dizendo-me: olá, aqui é fulano da sociedade tal, que era a Moraes Leitão, e o seu nome foi-nos recomendado por um professor seu, gostaria de vir cá a uma entrevista. E eu pensei: é claro, porque não, senhor doutor? Sim, sim, claro. Então marcaram uma entrevista, que isto ainda foi em maio de 94, portanto eu ainda era aluno do quinto ano. Lá fui, lá tive uma entrevista com este senhor doutor, que era e é o doutor Jorge Black, que foi o meu patrono,
e fiz a entrevista, tivemos uma conversa aos dois, e ele disse: muito bem, então agora vá lá acabar o seu curso, mande-nos um currículo e depois falaremos. E eu lá fui, tinha uma máquina de escrever, não um computador, fiz um currículo, lá como eu achei que era melhor, e mandei para a Moraes Leitão. E não voltei a pensar muito no assunto. Entretanto, veio junho, os exames finais, veio julho, as orais, eu terminei o curso, fiquei todo contente, lá terminei com as notas que gostaria de ter, e fui de férias para Santarém. Voltei à minha vida. E um dia, já nos finais de agosto, e pronto, eu não mandei currículos para lado nenhum, pensei, logo se vê, depois em setembro volto a Lisboa e logo trataremos deste assunto. E nos finais de agosto, a senhora da casa onde eu vivia ligou para a minha casa de Santarém, e os seus pais atenderam, vinham ao telefone, e ela disse-me, a Dona Nazaré, estava por Ruizinho, e disse, Ruizinho, eu disse, olá Dona Nazaré, como está e tal, e ela disse, Ruizinho, tens aqui uma carta. E eu disse, está bem, mas abra lá, Dona Nazaré, o que é que diz a carta? E a Dona Nazaré abre a carta, não é? E diz-me, é uma carta de uma sociedade de Moraes Leitão a chamar-te para uma entrevista dia 31 ou dia 30, já não lembro, 30 ou 31 de agosto. Era dia 2 dias. E eu disse, Dona Nazaré, pronto, está bem, então, e a que horas é, e onde é, e tal. E a Dona Nazaré disse-me, e eu, sim senhora, pensei, vou lá. Vim para Lisboa e fui à entrevista. E nessa entrevista estavam o Dr. Moraes Leitão, o Dr. José Manuel Galvão Teles e o Dr. Jorge Black. Fizeram uma entrevista, e no fim da entrevista o Dr. Moraes Leitão virou-se para mim e disse, com aquele seu ar decidido, então, quando é que pode começar? E eu pensei, diabo, o homem está-me a convidar para começar aqui, para fazer aqui o estágio. Eu disse, doutor, é quando o doutor quiser. E pronto, e então ele disse, então começa no princípio de outubro. Agora usa setembro para melhorar o seu uso dos computadores. Os computadores na altura era uma coisa que estava a começar, não é? E nos quais eu sabia mexer muito mal, para não dizer que não sabia mexer. Aperfeiçoou um bocadinho o seu inglês, descansa mais um bocadinho e volta. E no dia 3 de outubro de 1994 eu entrei na Moraes Leitão. Foi assim que eu fui para a advocacia. E então, e de seguida, como é que ficou, ou seja, o que é que gostou então em demasia de direito penal? Ou seja, o que é que lhe interessou o direito penal? Porque é que depois acabou por ficar com um grande foco no direito penal? Isso é mais fácil de contar e mais rápido, porque foi a disciplina que eu mais gostei na faculdade. Eu gostei de muitas disciplinas, algumas não gostei nada, não vou dizer quais, mas há várias de que gostei muito. Gostei muito das disciplinas de direito civil, gostei muito de obrigações, teoria geral do direito civil, essas coisas, e gostei muito do direito constitucional, gostei muito de filosofia do direito, gostei muito de direito penal. Direito penal e processo penal foram as disciplinas que eu mais gostei. Talvez porque de todo o direito penal, se calhar, de todo o direito, se calhar são, talvez, junto com o constitucional, as que estão mais próximas da filosofia. É o meu gosto para a filosofia. E depois tem uma componente sociológica muito importante, ideológica, enfim, gostei muito. E quando fui estagiar, durante o estágio fiz muitas coisas, entre elas fiz direito fiscal, direito das sociedades e essas coisas, mas na segunda parte do meu estágio, portanto, a partir de meados de 1995, eu acabei o estágio, eu comecei em finais de 94 e acabei em meados de 96, portanto, ali entre meados de 95 e meados de 96, eu passei para o contencioso. Deixei o fiscal, o secretário, passei para o contencioso. E no contencioso fazia-se muito pouco penal. Na altura, as sociedades de advogados não faziam, ou praticamente não faziam direito penal. E, portanto, eu fiz, no meu estágio, e depois durante muitos anos da minha atividade, essencialmente contencioso civil. E há uma coisa que eu descobri imediatamente, é que eu era um advogado contencioso. Eu gostava de barra, gostava de fazer contencioso. E percebi logo que a minha vida na advocacia seria por ali. E ao mesmo tempo, quando estava a terminar o estágio, eu pensei, vou fazer o mestrado. Na altura o mestrado não era necessariamente uma coisa que se fizesse. Estamos a falar do tempo pré-Bolonha, não era como hoje, fazia-se a licenciatura e depois, enfim. E eu na altura também ainda tinha algumas pretensões académicas e então anunciei no escritório que ia fazer o mestrado. E pensei, vou fazer o mestrado na área que eu mais gosto. Vou fazer o mestrado na área que eu mais gosto, é penal, vou fazer penal. E assim foi. E eu continuei a trabalhar muito no contencioso civil
e comecei e fiz o mestrado em Direito Penal, que comecei em 96 e acabei em 99. Portanto, em 99 em dezembro de 99, tive a discussão pública da minha tese de mestrado e a minha aprovação em provas públicas finais de mestrado. Isto coincidiu, esta minha formação no mestrado, coincidiu com o início, embora ainda ténue, nos finais dos anos 90, daquilo que já vinha acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos e que começou a acontecer antes na Europa, nomeadamente em Itália, etc., que foi uma certa mudança de paradigma no direito penal. Começou a haver processos chamado white collar, outro tipo de criminalidade que não estava nos radares das instituições anteriormente. E este tipo de criminalidade, pelo perfil de envolvidos e pelo perfil de clientela das sociedades, começou a interessar às sociedades de advogados. E, portanto, nós começámos a ter maior procura em termos de direito penal. Ao mesmo tempo, eu trabalhei durante muitos anos, eu trabalhei com muitos advogados dentro da Moraes Leitão, mas trabalhei muito com o Dr. José Manuel Galvão Teles. E o Dr. José Manuel Galvão Teles, que além de ser um advogado brilhante em muitas coisas, era a única pessoa, ou pelo menos era a pessoa mais notória, que fazia pontualmente alguns casos de direito penal. E, portanto, à medida que vão aparecendo novas solicitações, naturalmente aparecem para ele, porque eu era um miudinho, ele era um advogado consagrado e com muita notoriedade, e eu começo a trabalhar progressivamente com ele. E, portanto, a mistura entre o meu trabalho com ele, o impulso que ele me deu e, sobretudo, uma mudança de paradigma, fez com que progressivamente eu fosse crescendo nessa área, até porque eu tinha feito formação nessa área. E depois fui desenvolvendo a atividade e fui-me tornando conhecido, passou a haver cada vez mais casos naquelas áreas que mais interessam às sociedades de advogados por seu perfil de clientes. E olha, aqui estamos. Interessante. Eu não acho que agora, em 2024, as sociedades de advogados estão um bocadinho a regredir nesse sentido, ou seja, estão um bocadinho a desviar-se e a retirar do radar o direito penal dos seus escritórios, pelo menos as grandes sociedades. Acho que algumas sim, percebo a sua pergunta, acho que algumas sim, outras não. Se quiser, em 2 frases. Houve uma altura, ali, eu diria, no começo da primeira década do século XX, 2000 e tal, em que as sociedades de advogados, grandes e médias, que não tinham direito penal, fizeram tudo para ter. Foi a caça ao advogado penalista. Houve uma grande... Porque se percebeu, de repente, que era uma área que, pelas várias mudanças sociológicas, institucionais, processuais, etc., interessava às sociedades de advogados. E, portanto, houve uma grande expansão. Eu, na altura, que já tinha começado a desenvolver a atividade antes da Moraes, então assistia a isso e as sociedades todas robusteceram as suas áreas de direito penal. Isto foi evoluindo e nos últimos 5, 6 anos, algumas sociedades começaram como é que eu vou dizer isto de uma forma simultaneamente expressiva e elegante, começaram a descontinuar ou a ter menos intensidade nestas áreas, por razões, enfim, cada uma saberá de si, mas eu acho que em algumas por razões que entenderam como sendo reputacionais, porque os processos de crime têm alguns problemas reputacionais para os seus clientes e às vezes há uma certa tendência superficial, até um pouco imbecil, de estender esses efeitos reputacionais aos advogados, como se os advogados sofressem a contaminação dos problemas reputacionais dos seus clientes. E algumas sociedades tiveram receio disto e reconverteram, digamos assim, a sua visão ideológica e programática sobre o direito penal. Mas não todas. O que não significa, posso dizê-lo com algum desassombro, que não significa que não haja sempre alguma tensão quando da aceitação do envolvimento em algum tipo de casos que têm ou mais notoriedade ou mais conotações reputacionais. Bom, muito bem. Sendo que levou sempre uma vida submersa na área de contencioso, gostaríamos de saber como é que foi o seu primeiro julgamento. Isso é uma pergunta que eu não consigo responder porque não me lembro. Nós, muitas vezes, quase sempre recordamos a nossa primeira vez, mas é noutro contexto. A minha primeira vez em tribunal, não me recordo. Francamente, não lhe sei dizer
francamente não lhe sei dizer qual foi o meu primeiro julgamento. Sei dizer os meus primeiros casos que me marcaram durante o estágio que eu fiz sozinho. Isso sei, que ainda por cima foram casos oficiosos. Quando eu fiz o estágio, nós, estagiários, tínhamos que fazer assistências e tínhamos que fazer oficiosas. Eram-nos distribuídos pelo Tribunal e pela Ordem dos Advogados processos. Na altura, ao contrário do que se passou posteriormente, não havia grandes limitações, isto é, os estagiários podiam fazer qualquer tipo de processos, ou pelo menos processos até um certo limite. E durante o estágio foram distribuídos vários processos. E há um processo que por acaso não é de direito penal, mas de que eu me lembro muito bem, que me marcou muito, que foi um processo de divórcio litigioso, em que eu era um miúdo, quer dizer, desculpem, vocês são novos, mas eu estou a dizer miúdo no sentido... Fica à vontade, sim, Não, claro. estou a dizer miúdo com uma certa nostalgia de quando eu era mais novo, portanto isto é no sentido positivo, não é no sentido negativo. Eu tinha 23, 24 anos e foi-me distribuído um processo, ou foi-me atribuído um processo em que uma senhora já dos seus 60 se queria divorciar. Eu recebi a senhora, a dona Celeste, eu nunca mais me vou esquecer, provavelmente já não será viva, não sei, se calhar 30 anos envolvidos, ou 29 anos envolvidos, e a dona Celeste tinha abandonado o lar com a roupa do corpo e queria se divorciar. Na altura o regime de divórcio era muito diferente do que é hoje, o divórcio litigioso pressupunha a culpa de um dos cônjuges, e ela tinha abandonado o lar, e eu pensei, mas como é que eu vou conseguir que o divórcio seja decretado com culpa do outro cônjuge? Eu, não vou contar os detalhes, nunca mais saímos daqui, mas fundamentalmente a senhora tinha um caso extraconjugal e o marido descobriu que a senhora tinha um caso extraconjugal e então passou a insultá-la, a ameaçá-la, as coisas foram evoluindo até ao ponto dele dormir no sofá da sala, ela dormia no quarto e ele dormia no sofá da sala com um machado debaixo do sofá, porque ele achava que durante a noite o amante dela ia entrar em casa. Portanto, o senhor entrou numa espiral de algum descontrole emocional. E a senhora foi criando um medo, até que um dia abandonou, o dia chegou a casa, ele apertou-lhe o pescoço, começou a falar com ela de uma certa forma, e ela saiu de casa. E este caso marcou-me muito por duas razões. A primeira, porque eu percebi que temos que ter muito cuidado com as nossas primeiras impressões. A minha primeira impressão foi, ela abandonou o lar, eu não tenho hipótese. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com as primeiras impressões, escavar fundo e tentar compreender. E a segunda razão foi porque este caso, junto com outros, mas este muito em particular, me mostrou que o mais desafiante e, ao mesmo tempo, mais interessante do contencioso não é o direito, embora eu goste muito do direito. Mas o mais interessante e o mais desafiante do contencioso são os factos e são, sobretudo, as questões psicológicas e emocionais dos envolvidos. E isto é que é verdadeiramente fascinante no contencioso, é o lidar com as pessoas, tentar compreender as pessoas, interagir com elas, e isto, para além do direito, que é uma coisa de que eu gosto muito, mas é a matéria-prima que mais me agrada e que 30 anos depois me continua a apaixonar. Este foi um dos casos que me despertou para isso e depois ao longo da vida eu acabei por comprovar e ainda hoje todos os dias comprovo que é efetivamente assim. Então também é por isso que gosta da barra, das dinâmicas do tribunal, de cada pessoa, cada relação, também é isso que lhe chama, pois. É isso mesmo, Luís, eu adoro a barra, eu não me imaginaria, eu gosto de fazer outras coisas, gosto de fazer peças, gosto de fazer negociações, gosto de fazer muitas coisas, mas a barra é verdadeiramente o que eu gosto. A barra tem um conjunto de componentes que, para a minha personalidade, para o meu gosto, para a minha maneira de ser, verdadeiramente me realizam. Uma delas é a mise-en-scène. A barra tem uma dimensão perfumativa, se quiser, porque eu gosto muito de atuação, de encarnar uma personagem. E depois tem uma dimensão de psicologia, de interação, de leitura de perfis psicológicos, de trabalhar com as emoções, que eu acho verdadeiramente fascinante. E em terceiro lugar, para além naturalmente da barra permitir realizar o direito, quer processual, quer substantivo,
e disso também ser muito interessante, mas tem ainda uma outra componente, que é nós assistirmos ao desfilar da vida real. É como se fosse uma história dentro de uma história. Você está num processo, seja ele de natureza for, a tentar reconstituir o passado e, portanto, a contar uma história, mas ao mesmo tempo está a viver aquela história naquele momento. Aquela testemunha que vai ali, aquele juiz que ali está, aquele procurador que ali está, aqueles advogados estão a viver aquele dia da sua vida. E estas duas componentes de vida, a vida passada e a vida presente, são muito, muito, muito interessantes e muito enriquecedoras. Há uma piada que circula nos meios forenses, ou circulava, foi uma piada que eu ouvi há muitos anos de um advogado mais velho, que nem sei se é verdade, se calhar é uma blague, em que está um velho juiz e um velho procurador, e estão os dois, já como é próprio de uma certa idade mais avançada, entre os desabafos e uma certa nostalgia, e o procurador diz ao juiz: esta nossa vida é muito cansativa, o senhor já viu, um desgaste constante, estou um pouco amargurado e desapontado. E o juiz diz ao procurador: senhor, não diga isso, a nossa profissão é a melhor profissão do mundo. E diz o procurador: mas porquê, doutor? Porquê o procurador não consegue ver aquele otimismo do juiz? E o juiz responde: doutor, porque a nossa profissão consiste em besbilhotar a vida dos outros e ainda por cima nos pagam por isso. E esta blaga acho que resume bem aquilo que é a paixão humana, a paixão emocional, a paixão psicológica do foro, da barra. Também o Rui, no seu livro, Depender da Bondade de Estranhos, faz uma referência a um caso, que, não me recordo o título, mas era um rapaz que vivia com a mãe, com o padrasto e com as irmãs, e a mãe tinha perdido o trabalho, o padrasto também, e ele Sim. então estava a reclamar, e alguém faz uma proposta para ir a São Paulo engolir blotas de Sim. cocaína. Sim. Depois foi apanhado aqui em Portugal, no aeroporto. Todas essas dinâmicas, todos esses acontecimentos, depois o Rui leva isso consigo, ou seja, depois ali a referência que o Rui faz é: viu que era um miúdo que estava arrepiado, que estava com receio, e ao mesmo tempo tinha cometido um ilícito. Por isso, como é que depois o Rui consegue balançar todos os sentimentos? Estava a perguntar do ponto de vista daquilo que é Social e profissional. sim, e daquilo que é a relação da consciência do advogado e da sua mundividência com os casos. Exatamente. E essa é uma questão muito importante para qualquer advogado, é aliás uma questão-chave. Tentando ser sintético. Primeiro ponto, a função do advogado é, enfim, pelo menos nesta área criminal e quando ele está do lado da defesa, a função do advogado é defender os interesses do cliente naquele caso. E, portanto, o advogado não tem que gostar do cliente. O advogado não tem que simpatizar, concordar, ter empatia no sentido global daquilo que é a personalidade ou o caráter do cliente. Isto é um ponto muito importante. Há um livro onde um médico diz às tantas, se me aparecesse o Hitler, eu trataria do Hitler, porque é um doente e eu estou aqui para tratar daquilo que é a sua saúde, não para caucionar ou concordar com a sua ideologia e com as suas ações. Há um advogado, havia, que já morreu, um advogado francês muito famoso, chamado Jacques Verger, que foi o advogado do Klaus Barbie e do Milosevic, que explicava muito bem, chamavam-lhe o advogado do diabo, que explicava muito bem que defender é uma coisa, num caso concreto, outra coisa é uma adesão ideológica ou de caráter ou ao perfil dos clientes. Este é o primeiro ponto que é preciso distinguir. Isto não significa, porém, e esse é o segundo ponto, que eu, advogado, ou qualquer advogado, não tenha que, perante o caso concreto e perante aquilo que é chamado a defender no caso concreto, independentemente daquilo que é a personalidade geral, ou o perfil geral, ou o caráter geral do cliente, perguntar a si mesmo se está confortável com aquela defesa. E isso é alguma coisa que aparece naturalmente, e se não aparecer naturalmente, deverá aparecer.
Porque o advogado tem, em primeiro lugar, consciência e, em segundo lugar, é importante que o advogado se sinta confortável com aquilo que está a defender, sob pena de não defender tão bem quanto estivesse confortável. E, portanto, o meu lema é: todas as pessoas têm direito à defesa, mas não tem necessariamente que ser eu. O que significa que, perante cada caso que me aparece, eu faço 2 perguntas a mim mesmo, sendo depois a segunda também faço ao cliente. A primeira que faço a mim mesmo é: eu estou confortável com aceitar esta defesa? E posso não estar por várias razões, embora tente não ceder rapidamente a eventuais obstáculos, porque se eu levar ao limite esta constante cedência aos obstáculos, e se todos fizerem o mesmo, às tantas ninguém tem defesa, porque não aparece ninguém disponível. Portanto, mas eu faço este exercício e muitas vezes não estou confortável. Mas se a resposta a esta primeira pergunta for sim, há que fazer uma outra pergunta, que é defender. Sim, estou confortável, mas agora a segunda pergunta é defender como? Há várias formas de defender. Pode-se defender quando evidentemente existe culpa, tentando dizer que não há culpa, tentando fazer uma ficção, ou pode-se defender assumindo essa culpa e trabalhando as atenuantes. Pode-se defender de muitas formas. E eu tenho que estar confortável, não só com a defesa do caso, mas em segundo lugar com o modo como vou fazer a defesa. E esta segunda parte já implica um diálogo e um compromisso com o cliente. Já me aconteceu várias vezes estar confortável com a defesa, mas estar confortável com a defesa de um certo modo. E o cliente não querer esse meu modo. E então não dá. Porque eu tenho que estar confortável não só com defender, mas com defender do modo que eu acho que é o modo correto. Correto do ponto de vista objetivo e, sobretudo, correto para os interesses do cliente. Se o cliente não estiver de acordo com isso, pois, paciência, não há condições para o namoro ou para o enlace entre advogado e cliente. Agora, só para terminar, também é verdade que poder dizer que não é um privilégio. E, portanto, eu estou a dizer isto, mas tenho noção de que nem todas as pessoas ou em todas as fases da sua vida estão em condições de poder escolher e de poder dizer tantos não, sobretudo no início da carreira ou em carreiras em momentos de maior dificuldade. E, portanto, eu estou a dizer isto com ar, não vou dizer presunçoso, mas confortável, mas porque eu sempre tive esse privilégio, porque trabalhei numa sociedade de advogados que me dá algum conforto em termos de possibilidade de ter mais ou menos clientela, e porque também desde o início procurei tornar as coisas muito, muito claras. Mas tenho noção que isto nem sempre é possível. Mas quanto mais confortável você estiver na defesa do seu caso e de uma certa forma, e quanto mais cedo o cliente perceber que ele é o cliente, mas quem manda na estratégia é o advogado, melhores são as possibilidades da coisa chegar a bom porto. E na esteira do que está a abordar, há algum tipo de crimes que não aceita representar, que não está disposto a representar? Eu não faço processos de tráfico de droga. Não exatamente porque, à partida, não estivesse disponível para representar um ou outro, mas porque é um tipo de envolvência que não me suscita grande entusiasmo nem grande apelo para intervenção em termos processuais. E, portanto, eu devo ter feito na vida 2 ou 3 processos de tráfico menor, coisas pro bono, e irmãos de colegas, amigos de amigos, enfim, coisas deste tipo. Habitualmente não faço processos de tráfico. Não, além também do ponto de vista jurídico, o Decreto-Lei 1593 não é propriamente uma matéria que me entusiasme muito, e por várias razões. Normalmente nem sequer recebo solicitações por aí. Depois, enfim, não há assim nada à partida que eu exclua. Pergunta-me, é muito confortável ou é confortável fazer casos de crimes sexuais? Não. É difícil. Já fiz, não muitos, mas já fiz alguns. É o tipo de solicitação. Eu sobre todas as solicitações penso 1 ou 2 vezes, sobre estas penso 3 ou 4.
Portanto, também não é uma área que eu adira assim com o maior entusiasmo. Mas já fez Depois, esses casos quando era mais novo, quando no início de carreira? Ou... já fiz mais novo e menos novo. Ok. Já fiz mais novo e menos novo. São casos muito difíceis. São casos muito difíceis, por duas razões. A primeira razão e principal, porque são casos que envolvem, do ponto de vista emocional, emoções extremas. E, em segundo lugar, porque nós, enfim, hoje muito menos do que há 30 anos, quando eu comecei a advogar, mas ainda somos uma sociedade muito púdica, embora às vezes não pareça, e temos muita dificuldade na vida em geral e na sala de audiências em particular, em lidar com sexualidade. Nomeadamente em lidar com as palavras. Eu podia agora contar-vos, não vou contar-vos, nunca mais saímos daqui, mas um caso de violação que eu fiz há muitos anos, muito novo ainda, um caso também que me marcou muito, em que, estamos a falar do final dos anos 90, em que havia muita dificuldade por parte de todos os operadores judiciários em usar determinadas palavras que descrevem determinados atos sexuais. Então, como os envolvidos tinham um grau de escolaridade que não era muito elevado, havia uma certa tendência dos operadores para usar os termos próximos do científico. E às tantas começou-se a perceber que ninguém estava a perceber nada. E portanto, teve um bocadinho que se entrar num tipo de linguagem mais perceptível para o comum dos mortais, e isto causou um grande rubor, um grande pudor na sala. E, portanto, estes processos também são difíceis desse ponto de vista. Em geral, não tenho assim grandes preconceitos gerais, pelo tipo de caso. Tenho muitos preconceitos relativamente ao caso concreto. E, portanto, quando me aparece o caso concreto, eu procuro espremer o cliente, espremer o caso, de forma a saber o mais possível e a ver se estou ou não estou confortável com aquilo e se quero ou não quero aquilo. Aliás, eu costumo dizer aos meus alunos, eu hoje dou uma cadeira de mestrado muito prática, no mestrado de Forense da Universidade Nova, eu costumo dizer-lhes, espremer o cliente a primeira vez é como um código postal, é meio caminho andado. Porque nós temos de tentar perceber o máximo possível. E o cliente também tem que tentar perceber o máximo possível que nós estamos ali para o espremer e para o orientar. Se quiser, quer. Se não quiser, há muitas portas onde pode ir bater. Agora, não me perguntou, mas eu vou perguntar. A mim próprio, que é para poder responder. Dentro de todas estas coisas que me chegam, e não tendo eu, excetuando o tráfico de droga, excetuando algumas perguntas adicionais que faço em matéria de crimes sexuais, não tendo eu grandes preconceitos gerais, há coisas que eu gosto mais do que outras, pela própria matéria em si. Gosto muito, por exemplo, de tudo o que tem que ver com violação ou não de regras profissionais, negligência médica, acidentes em obras, coisas de construção. Eu gosto muito desse tipo de coisas. Muito mais do que processos que habitualmente são mais mediáticos, têm a ver com a criminalidade financeira, esse tipo de coisas. Também gosto, mas gosto mais dessas coisas. Depois gosto muito de processos que têm a ver com as relações entre as pessoas, aquelas coisas básicas, as emoções básicas, a ira, a inveja, a cobiça, aquelas coisas têm a ver com o ser humano na sua essência. Esses exemplos que deu sobre negligência médica e acidentes de trabalho, penso que sim. Sim, coisas em obras, É coisas em fábricas. porque depois tem que estudar o tema. É essa a razão. É porque tem que estudar, tem que ir conhecer melhor certas áreas, certos ramos diferentes. É por Tal e isso? qual, tal e Ok. qual, porque aprende, cada caso é um mar de aprendizagem jurídico, mas sobretudo de outras coisas. Você tem um processo de engenharia, tem que aprender engenharia. Você tem um processo de negligência médica, tem que aprender alguma coisa sobre medicina. Você tem um processo sobre bitcoins, tem que aprender um bocadinho sobre bitcoins. Tem um processo de criminalidade informática, tem. E isso é uma componente, por um lado, muito desafiante, mas por outro lado, fascinante da vida de um advogado de barra. Porque você, através do seu trabalho, você aprende coisas mais diversas. Coisas mais diversas. E para quem é curioso, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui desde miúdo, gosto de saber coisas. Lá está, como aquela coisa do juiz e do procurador, gosto de bisbilhotar, não só a vida, mas as coisas. Cada processo é um mar de aprendizagem, não só sobre pessoas, mas sobre coisas, sobre matérias. Eu já aprendi coisas ao longo da minha vida que nunca esperei aprender. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu fiz o processo que muito conhecido na primeira década do século XXI, o processo da ponte entre os rios. Caiu a ponte entre os rios,
morreram 60 e tal pessoas que iam a transitar o tabuleiro da ponte e eu fui advogado nesse processo. As coisas que eu aprendi sobre construção de pontes, enrocamento de pilares, correntes dos rios, etc., etc., são absolutamente fascinantes. É um exemplo de que me recordo ainda muito bem, de coisas que você aprende sobre tudo. E na senda agora destes julgamentos que está a citar agora, gostaríamos de saber qual é o mais marcante a nível penal, marcante ou importante a nível pessoal, que sentiu-se mais desafiado, Para com maior mim, repercussão social. Sim, sim. esse precisamente, o que eu acabei de referir. O processo da ponte entre os rios foi, enfim, esta coisa dos processos é como aos filhos. Quer dizer, ouvi dizer, porque eu não tenho filhos, mas normalmente quando se pergunta às pessoas se gostam mais de um filho ou do outro, eles dizem, não, claro que gosto igual de todos, não consigo escolher. Os processos passa as distâncias, é um bocadinho a mesma coisa. Quer dizer, é difícil escolher um processo mais marcante e então quem já teve muitos, quem fez a vida toda processos como eu, tem ainda mais dificuldade. Mas eu já me fizeram essa pergunta outras vezes e eu respondo a mesma coisa, tenho respondido a mesma coisa que vos vou agora responder. Talvez o processo que mais me marcou tenha sido o processo da queda da ponte entre os rios. E isso fundamentalmente por 3 razões. A primeira, e esta é incontornável, porque eu era ainda bastante novo. E era um processo muito complexo, de grande responsabilidade, era muito complexo do ponto de vista factual, era muito complexo do ponto de vista jurídico e tinha muita repercussão social. Foi talvez um dos processos mais mediáticos daquela fase inicial do século XXI. Aliás, a queda da ponte foi uma coisa muito marcante mesmo, que levou à admissão do ministro e chocou muito o país, porque foi uma coisa muito dramática, muito inesperada, com muitas mortes. E eu era ainda muito novo, eu tinha 30 e poucos anos. E, portanto, talvez pela minha juventude, senti-me muito desafiado e com muita responsabilidade. E esta foi a primeira razão pela qual o processo me marcou. A segunda razão pela qual o processo me marcou muito foi talvez o processo em que eu percebi pela primeira vez com grande clareza como aquilo que se passa fora do processo, nomeadamente a sua repercussão mediática, pode ter influência dentro do processo. Podíamos estar aqui o dia todo a contar-vos peripécias e episódios processuais onde isto para mim foi muito notório. E portanto eu percebi ali, e isso foi muito útil para a minha vida profissional a partir daí, percebi como os processos que têm ressonância pública, nomeadamente mediática, são processos que têm ou podem ter uma dinâmica diferente dos processos ditos normais que não têm essa ressonância. E isso para mim foi absolutamente marcante. Foi como se tivesse tido, digamos assim, um momento de abertura para um mundo novo e uma nova realidade. E em terceiro lugar, esse processo marcou-me muito porque como é que eu ia dizer isto sem parecer mal? Porque eu achava desde o início a acusação profundamente injusta. Profundamente injusta. Achava a acusação nem era errada juridicamente, era profundamente injusta. Achei desde o princípio, salvo o devido respeito, e percebo perfeitamente a posição de quem fez a acusação, mas achava que aqueles arguídos, eu defendia só um deles, mas digo mesmo relativamente a todos, que eram 6, estavam ali muito mal, não havia nenhuma razão para os acusar. Eles foram acusados, depois houve não pronúncia, depois houve recurso da não pronúncia, foram pronunciados, depois fizemos o julgamento. O julgamento demorou 6 meses, no Tribunal de Castelo de Paiva. Foi uma experiência pessoal interessante. E no fim do processo, o julgamento, os arguidos foram todos absolvidos. Mas foram absolvidos de uma forma categórica. E eu senti, que é uma coisa que se sente, ao contrário do que se possa pensar, que se sente poucas vezes, eu senti que tinha de alguma forma contribuído para isso. Se calhar senti injustificadamente, mas senti que tinha de alguma forma contribuído para isso, que tinha dado um contributo relevante para esse desfecho. E isto é uma coisa que não acontece muitas vezes na vida de um advogado, porque muitas vezes nós fazemos o nosso melhor e depois
achamos até que as coisas são por outras razões. Mas quando isto acontece, é muitíssimo gratificante. É maravilhoso do ponto de vista da realização interior. E neste processo eu senti, e conjugado com as outras duas razões, talvez continue a ser o processo que mais me marcou pela positiva. Há outro processo que me marcou muito pela negativa, porque eu não vou dizer qual é, mas em que precisamente eu senti que a acusação relativamente ao meu cliente era muitíssimo injusta e ele foi condenado de uma forma muitíssimo injusta e eu senti que tudo o que tinha feito, eu tinha tentado fazer, tinha sido inútil. Mas fiquemos pelo caso da Ponta dos Rios, que me marcou positivamente. Desculpa, Rui, mas nesta cena do que acabou de dizer, nesse processo que o marcou pela negativa, sem querer tocar em feridas passadas, Sim. o Rui também sentiu que, ou seja, durante o julgamento e durante todo o processo, sentiu que tinha feito tudo aquilo que conseguia, que tinha tido umas ótimas alegações, que a estratégia processual tinha sido excelente, mas depois, no final, o tribunal decidiu Mal. Senti. Vamos lá ver. Há muitas vezes, há algumas vezes em que eu sinto que não fiz as coisas bem. Isto também acontece muito. E isso é muito frustrante e, ao mesmo tempo, deve ser muito desafiante para nós refletirmos sobre o que fizemos mal. Nesse caso que eu estava a referir, sem dizer o nome, que me marcou negativamente, eu não senti que fiz as coisas menos bem. Por isso é que talvez me tenha marcado tanto. Eu senti que fiz as coisas o melhor que eu sabia, o melhor que eu podia, achava que a acusação era injusta relativamente ao meu cliente e continuo a achar, muitos anos envolvidos, mas senti que tudo aquilo que eu fiz foi absolutamente irrelevante e também senti, ou melhor, comprovei, que muitas vezes o que se passa fora do processo influencia o processo ele mesmo. E nesse caso isso para mim foi muito notório, provavelmente estou enganado, provavelmente estou errado, mas tive essa sensação. Não achei que tenha falhado. Há processos onde sim, ou há momentos onde venho para casa e penso, pá, não fiz isto bem, não fiz assim, devia fazer assado, estamos sempre a evoluir e devemos questionar-nos a nós mesmos. Nesse caso, por acaso, não. Se calhar fiz tudo mal, mas não tenho essa consciência. Muito bem. E na senda do que agora está a desenvolver, ah, vamos fazer referência aqui a um texto seu intitulado Pro Palácio Raton, por favor, e que retrata aqui a perspectiva de um senhor Zé, da Justiça, como um todo, e também a presunção de inocência, ou falta dela, e ainda que referencia que antigamente é que era. E acredita que para haver uma efetiva realização da justiça e garantir o cumprimento dos princípios estruturantes do processo penal e de um Estado de Direito, é necessário a reeducação da população? E acha que a falta de imparcialidade, digamos, do homem médio, é passada depois para os juízes? Ui, que pergunta, Rickson, que pergunta. Essa pergunta não é para fazer uma tese de doutoramento, é para viver uma vida à procura da resposta a essa pergunta. Bem, esse texto é um texto do meu livro Depender da Bondade de Estranhos. Lembro-me bem do texto e lembro-me até bem de quando é que o escrevi e precisamente é uma ironia, é um texto irónico sobre aquilo que é a presunção de culpa generalizada que está na cabeça das pessoas relativamente aos casos que são mais conhecidos. Essa pergunta é muito difícil de responder. Vamos lá ver. A presunção de culpa é uma coisa inevitável. Aliás, o que é natural, em termos psicológicos e sociológicos, é a presunção de culpa e não a presunção de inocência. E é precisamente por isso que o legislador constitucional e o legislador ordinário instituem como comando a presunção de inocência. E, portanto, a tendência natural é para haver presunção de culpa. Como é que se combate essa presunção de culpa? Combate-se com o comando constitucional e legal, no sentido de que, quando se tem que legislar ou quando se tem que decidir, deve-se fazer as coisas segundo uma presunção de inocência, combatendo a natural presunção de culpa. Mas isto é do ponto de vista
do legislador e, sobretudo, do intérprete-aplicador. Já do ponto de vista social, é muito difícil combater esta presunção de culpa. É muito difícil porque, não só ela é natural, como eu disse, mas porque a presunção da culpa é muito mais fácil, é muito mais fácil aderir à presunção da culpa do que aderir à presunção da inocência. Sobretudo quando as pessoas visadas são pessoas com alguma relevância, com alguma importância social. Porque há uma certa tendência para nós seres humanos, nós cidadãos, gostarmos de ver os poderosos ou os ricos numa situação difícil. E isto é assim, como se isso fosse uma sublimação da nossa própria condição de normalidade. E, portanto, em certos processos, onde são visadas determinadas pessoas, ainda é mais difícil combater essa presunção de culpa. Como é que se faz esse combate? Ou como é que embora provavelmente o resultado desse combate será sempre de frustração, se calhar um combate inglório. Mas como é que se faz esse combate? Faz-se de duas formas e as duas são apenas tentativas. Primeira, faz-se através de uma pedagogia que, mesmo que nós percamos todos os dias, essa pedagogia, devemos voltar a ela, a pedagogia de que a presunção de culpa é uma precipitação. E, portanto, mesmo que todos os dias nós voltemos a casa derrotados nesta pedagogia, esta pedagogia deve-se continuar a fazer. Devemos fazê-la sempre que temos a oportunidade de intervir publicamente, de escrever, de ensinar, o que quer que seja, de conversar com os nossos amigos sobre estas coisas. Às vezes as pessoas desvalorizam, as pessoas às vezes valorizam muito a pedagogia geral e desvalorizam a pedagogia concreta. Nós estamos num jantar de amigos, uns são juristas e outros não são, e estão todos alegremente entre dois copos a comentar o caso de fulano, e estão todos a enterrar fulano sob 7 palmos de terra. Compete ao jurista nesse jantar chamar a atenção dos amigos que não são juristas ou dos amigos que são, mas não estão sensibilizados para a presunção da inocência. Esta pedagogia porta a porta é muito importante. E esta é a primeira forma de combater ou de tentar combater, porque é tentativa, como eu disse, a presunção de culpa. A segunda é procurar em cada momento despertar em nós mesmos, porque nós mesmos, cada um de nós, mesmo juristas, também somos dados à presunção de culpa, procurar despertar em nós mesmos e nos outros uma coisa que hoje em dia se fala muito, mas não se pratica tanto, que é a empatia. O que é que significa a empatia? A empatia significa tentar me colocar no lugar do outro e pensar, e se fosse eu naquelas circunstâncias? E quando eu estiver naquelas circunstâncias? E isso é muito importante para as pessoas perceberem como a presunção da culpa é errada e maligna nas suas consequências. Porque nós partimos sempre do princípio, mais ou menos subconsciente, de que há os bons e os maus. E que nós, quando estamos a desenvolver a nossa presunção da culpa sobre os outros, estamos no lugar dos bons. E a vida não é assim, porque não há bons nem maus, há pessoas que neste momento estão numa posição e noutro momento estão noutra, e amanhã poderemos ser nós. E, portanto, isto cultiva-se não apenas numa pedagogia da palavra, mas através de uma pedagogia da empatia, que é eu tentar colocar-me por momentos no lugar do outro. Sim, sem dúvida, até porque temos também a questão, por exemplo, no tribunal de júri, os crimes de corrupção e crimes com envolvimento político não podem ser julgados em sede de tribunal de júri. Porque acho, a meu ver, também se reconhece que há já essa presunção de culpa em vez de uma presunção da inocência e uma falta de imparcialidade. Totalmente de acordo, e vou dizer uma coisa que acho que nunca disse publicamente. Acho que vou dizer, em privado já disse muitas vezes, mas vou dizer publicamente. Eu sou um admirador de muitos aspectos do sistema judicial norte-americano. Há coisas no sistema judicial norte-americano com as quais acho que temos muito a aprender. Mas há outras que não. E há uma delas de que eu não gosto nada, que é o Tribunal do Júri. Aliás, eu tenho com o Tribunal do Júri uma relação paradoxal, porque eu adoraria, enquanto advogado, naquela vertente mais de mise-en-scène, mais performativa, trabalhar com júris, mas ideologicamente, como jurista e como advogado, numa vertente mais reflexiva, acho que o Tribunal do Júri não é uma boa solução. E não é uma boa solução precisamente por aquilo que o Luís acaba de dizer. Porque o júri
é mais permeável do que um tribunal togado, do que um tribunal de profissionais, é mais permeável a aspectos extraprocessuais e dentro do processo a aspectos extrajurídicos, é mais permeável e isso pode influenciar mais as suas decisões. E, portanto, como eu gosto de um sistema que procure ao máximo a imparcialidade, não é que a consiga, mas que procure ao máximo a imparcialidade, quanto mais profissionais forem os julgadores, menos influência têm do ruído exterior e do ruído do próprio processo. O que não quer dizer que não haja alguma influência. Não há tanta quanto haveria se os juízes não fossem profissionais. Mas não pode ser eventualmente benéfico para o cliente, ou seja, uma vez que se pode, no tribunal de júri norte-americano, se pode efetivamente, primeiro tudo, escolher quem são. Há aquele processo de seleção muito complexo. Claro que pode, Luís. Desse ponto de vista estrito do interesse egoísta do cliente, Pois, claro. Poderá haver situações em que o júri é vantajoso. Agora, a minha posição é uma posição teórica, é uma posição ideológica. O que não quer dizer, por exemplo, como sabem, em Portugal também há a possibilidade de tribunal de júri em moldes completamente diferentes daquilo que é o sistema americano, mas há casos, nomeadamente para crimes com penas superiores a 8 anos, em que a requerimento de alguma das partes, entre aspas, já sei que os puristas dizem que em processo penal não há partes, portanto ponhamos aspas, pode haver tribunal de júri. Eu mesmo, não tendo grande simpatia para o tribunal de júri, se num caso concreto os interesses do meu cliente o determinarem, posso pedir o tribunal de júri, claro. Portanto, aqui estamos a falar de uma posição enquanto jurista, enquanto advogado, mas do ponto de vista ideológico, daquilo que eu acho que é o melhor sistema. Percebo o que quer dizer. E então, relativamente à questão do princípio da legalidade, o Rui acredita que, uma vez que no nosso ordenamento jurídico o Ministério Público está adstrito a esse mesmo princípio, ou seja, quando recebe a notícia de crime, tem obrigatoriamente de abrir inquérito, acha que isto aqui pode eventualmente ser prejudicial em termos de celeridade dos processos e que talvez deveria haver assim progressivamente uma transição mesmo parcial para um princípio da oportunidade? O Luís está a fazer uma pergunta cuja resposta já sabe, porque há bocado confessou-me que tinha lido o meu livro e há vários textos no meu livro, esse tal depender da bondade de estranhos, que apontam para aí. Acho francamente que é tempo de pensarmos um bocadinho a fundo sobre se a legalidade, tal como nós a concebemos nos últimos séculos, ainda faz sentido. A questão, enfim, eu estou a dizer isto desta forma, a questão pode parecer simples ou ligeira, é uma questão muito complexa e muito profunda. Há muito boas razões subjacentes ao princípio da legalidade, mas nós temos que perguntar se o princípio da legalidade ainda é virtuoso no nosso tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o nosso tempo é um tempo de desafios em matéria de quantidade de processos, em matéria de dimensão e complexidade de processos e em matéria de exigência de maior celeridade, que nos levam a questionar se faz ainda sentido uma legalidade absoluta, isto é, uma impossibilidade, porque é isso que resulta do princípio da legalidade, uma impossibilidade das instâncias formais de controlo, nomeadamente o Ministério Público, que é o titular da ação penal, escolher que processos leva avante e que processos não leva avante. Ou seja, de haver critérios de oportunidade. Já existem alguns critérios de oportunidade na nossa lei, a suspensão provisória de processo, o arquivamento em caso de dispensa de pena, algumas formas de consensualização ao longo do processo, mas são ainda manifestações tenues, ou são poucas manifestações do princípio de oportunidade. Eu acho, francamente, que devemos equacionar mais afloramentos de oportunidade. Um deles foi uma oportunidade perdida na chamada Estratégia Nacional contra a Corrupção, porque estava na estratégia e veio a não ser aprovado pelo Parlamento, são os acordos de sentença, mas, para além disso, eu acho que devemos ir à origem e devemos pensar se o Ministério Público não deve poder... tem meios para 8 processos, aparecem 18 possíveis, dentre os 18 escolhe 8. Dir-me-ão, mas isso levanta um grande problema
Dr. Patrício. Isso abre a caixa de Pandora, que é a questão da escolha. Quais são os critérios da escolha? Bem, os critérios da escolha são aqueles que a instituição Ministério Público entender e, sobretudo, aqueles que justificar publicamente. Isto é, a consagração de um princípio de oportunidade ou de afloramentos mais intensos do princípio de oportunidade implica duas coisas. E isso, talvez, sejam coisas para as quais não estamos ainda suficientemente preparados e sejam talvez as principais razões que levam algumas pessoas a negar veementemente o princípio da oportunidade. A primeira dessas coisas é transparência, é fundamentação, é prestar contas. Porque a partir do momento em que você escolhe, você tem que explicar publicamente porque é que escolheu uns e não escolheu os outros. E nós ainda somos uma sociedade em geral e uma sociedade forense em particular um pouco avessa à prestação de contas. A segunda razão é a responsabilização, porque quanto mais você tiver o ónus, a possibilidade de escolha, mais tem o ónus dessa mesma escolha e de ser responsabilizado por essa mesma escolha. Não é possível, na minha opinião, continuarmos muito mais anos neste caminho em que os processos aumentam em proporção geométrica e em que os meios, mesmo que aumentem, só podem aumentar em proporção aritmética. E nós não podemos continuar a ter processos que nascem como cogumelos, mas depois cuja vida é muito longa, muito extensa ou muito complexa, porque isso é fatal para um conjunto de coisas, desde a representação social da justiça até, e sobretudo, a vida dos que estão neles envolvidos durante anos e anos e anos, às vezes superiores a uma década ou mais. O Rui tinha referido o acordo de sentença que não tinha sido passado no Parlamento. Pode explicar do que é que se trata? Trata-se de, em certos tipos de criminalidade, era o projeto, nomeadamente criminalidade pequena ou média, poder haver um acordo entre o Ministério Público e a Defesa sobre a pena a aplicar. No fundo, uma emulação, se quiser, do sistema de matriz anglo-saxónica, muito americano, mas também de outros países de matriz anglo-saxónica, do plea bargaining. Isto estava previsto na Estratégia Nacional contra a Corrupção, depois essa estratégia foi vertida em letra de lei relativamente a várias matérias e esta matéria acabou por não vingar, na minha opinião, com pena. Eu gostaria de ver esta possibilidade, ela não vingou ainda, mas acho que fará o seu caminho. Isto seria também um afloramento de oportunidade e permitiria resolver a contento alguns casos de baixa ou média criminalidade já em fase de julgamento. Claro, percebo o que é que está a dizer. Claro que isso aí nos Estados Unidos acaba por depois ser utilizado por parte dos órgãos de polícia criminal e do Ministério Público como uma ferramenta e para as pessoas, por exemplo, com menos capacidades financeiras ou com um advogado um bocadinho com menos conhecimento, acabam por depois, com esse plea bargaining, acabam por depois não beneficiar. Claro que neste caso seria criminalidade económica, não é? Criminalidade financeira, por isso acho que seria um bocadinho diferente, não é? Era só para os casos de corrupção de... Luís, era para vários casos, sobretudo para esses, mas o facto de uma coisa ter aplicações perversas, como tem muitas no sistema americano, não significa que as coisas não sejam boas. Significa é que nós, quando as consagramos, temos ao mesmo tempo que consagrar mecanismos que as tentem defender o mais possível da perversidade. E, portanto, é verdade que o plea bargaining pode ter aplicações negativas, mas isso não faz dele, só por isso, um mau sistema. Também é verdade, e agora vou dizer isto com uma certa ousadia e com uma certa ironia, estou a falar em tese geral, que as detenções, que são o Instituto Processual Penal, que é necessário e que tem virtualidades, podem ser usadas em excesso. Podem-se ter pessoas em casa em que não é preciso. O mesmo se passa relativamente à ameaça de medidas de coação. Às vezes as medidas de coação, que são uma coisa absolutamente essencial no sistema processual penal, mas a ameaça de medidas de coação pode ser usada como chantagem para levar as pessoas a admitir certas coisas. E isso não significa que as medidas de coação e a detenção devam ser afastadas do Código. O que devemos é combater essas aplicações perversas de um determinado instituto ou de uma determinada figura processual. Para haver uma fiscalização das atividades do... Claro, e um sistema de checks and balances, que é muito importante. E agora, então, nesta senda podemos já ir à questão da instrução. Podemos. O Rui considera que a mesma não está a servir os seus propósitos. É isso
daquilo que eu retirei do seu livro, até pelo título, não é? O Obituário da Instrução. Tem lá uns textos sobre isso, e tem nomeadamente esse, o Obituário da Instrução. Claro que esse texto está um bocadinho exagerado, porque nós Sim, quando claro, escrevemos, sobretudo o meu livro, que tem textos a puxar à ironia, tenta-se fazer um certo efeito de choque. O que é que eu quero dizer com esse texto e com outros textos? Quero dizer que ao longo dos anos cheguei à conclusão que muitas vezes a instrução não serve para nada. Não quer dizer que seja em todos os casos. Eu não gosto de generalizações. Acho, aliás, a generalização uma coisa muito perigosa. Mas em muitos casos, que eu já observei ou mesmo em que já intervim ao longo da minha vida, e também como observador da evolução legislativa e da evolução jurisprudencial, eu constatei que a instrução foi uma fase que foi sendo progressivamente desvalorizada. Foi desvalorizada nas alterações legislativas, ao longo do tempo foram diminuindo as garantias no que diz respeito à instrução, e em muitos casos a que eu já assisti ou nos quais já intervim. Muitas vezes a instrução não é mais do que um simulacro de instrução. E o sentido desse meu texto e de outros textos que estão nesse livro, que é um livro que tem só um ano, portanto ainda está fresquinho, foi publicado em dezembro de 2022 e foi apresentado em janeiro de 2023, portanto tem um ano. O sentido é de chamar a atenção para uma certa erosão legislativa e prática no que diz respeito à instrução. Isto é de tal forma que, como sabem, nos últimos anos tem havido muitas vozes públicas dizendo que devemos eliminar a fase da instrução. Que a instrução não serve para nada, ou que a instrução dá excesso de garantias, ou que às vezes a instrução é uma forma de antecipação do julgamento. Portanto, a erosão da ideia de instrução, seja na lei, seja na jurisprudência, é de tal forma que hoje em dia já há vozes, e são vozes importantes no panorama do nosso mundo jurídico e do nosso mundo forense, que defendem a eliminação da instrução. Eu acho exatamente o contrário. Acho que a instrução é uma fase fundamental, acho que é uma garantia fundamental. Aliás, devo confessar aqui publicamente que em determinada altura da minha vida, a seguir ao mestrado, cheguei a pensar fazer doutoramento, cheguei a fazer um projeto de doutoramento do qual depois desisti por razões várias e não estou nada arrependido de ter desistido, porque resolvi encaminhar a minha vida mais para a advocacia e menos para a academia, mas o meu tema era precisamente esse, o direito fundamental à instrução. Eu acho a instrução uma fase essencial. Tenho assistido com pena a uma grande erosão em termos de pensamento, em termos de lei e, em alguns casos, práticos. Que não quer dizer que noutros não haja juízes que levem a instrução muito a sério, mas não acontece em todos os casos. Então acredito que há mais uma vontade de confirmar a acusação do Ministério Público do que propriamente de fiscalizar e de verificar se encontrou os indícios suficientes para levar avante o processo? Luís, em certos casos, e em particular com certos juízes, não diria melhor do que o Luís acabou de dizer. Portanto, faço minhas as suas palavras. Ok. Muito bem. Agora mudando um bocado de temática, agora... Desculpa, Rickson, só mais sim, uma sim. questão. Então, o Certo. Rui falou, disse que há sempre esta ideia da questão das garantias, de tentar... Há uma prática tem havido uma prática em diminuir as garantias, porque se considera que há um excesso. Até houve aquele comentário há cerca de um ano do diretor nacional da PJ, que havia um terrorismo judiciário e que os próprios advogados faziam expedientes dilatórios para que se prolongasse e para que os processos nunca acabassem em si. Há esse excesso de garantias que se fala? Ou... Não. Ok. Ponto de exclamação. A resposta é não. Eu já escrevi muitas vezes relativamente a essa matéria, já falei muitas vezes relativamente a essa matéria, e o que eu tenho a dizer é, não há nenhum excesso de garantias. Ao longo dos anos, em Portugal, nos últimos 15 anos, as garantias em processo penal têm vindo a diminuir, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista da aplicação da lei, do ponto de vista jurisprudencial. E, portanto, é falso que haja excesso de garantias. Segundo, é inquestionável, na minha opinião, que as garantias têm vindo a diminuir. Terceiro, é um discurso errado, terrorista ideológica e politicamente, falar-se sistematicamente no excesso de garantias e, sobretudo, atribuir a demora e a ineficiência de alguns processos ao excesso de garantias. Eu já o disse várias vezes
e volto a dizê-lo, e não tenho problema nenhum em pessoalizar, e acho que esse discurso é tão mais negativo, tão mais errado e tão mais terrorista do ponto de vista ideológico e intelectual, quando vem de altos responsáveis do nosso sistema, como sejam o senhor diretor da Polícia Judiciária que acabou de referir, ou, por exemplo, ainda mais grave, o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que já o disse várias vezes, e com todo o respeito que tenho por ele e por o senhor Diretor e por todas as pessoas, considero, na minha opinião, muitíssimo perigosos e negativos esses discursos, por duas razões. Primeiro, porque não tem base. Não tem base. Peço desculpa, não é verdade. Aliás, já fiz este desafio por escrito várias vezes. As pessoas, quando dizem que há excesso de garantias, deem-me exemplos concretos. Não é generalidades. Generalidades também sei dizer. Deem-me exemplos concretos. Apontem-me. E, sobretudo, expliquem-me como é que certas coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, nomeadamente em matéria de eliminação de recursos ou de eliminação do efeito suspensivo dos recursos, são excesso de garantias e não verdadeiramente são diminuição de garantias. Primeira coisa. Segunda coisa, para além do discurso não ter base, é um discurso muitíssimo perigoso, porque esta alimentação, este incêndio do discurso do excesso de garantias, faz com que se crie um caldo cultural e sociológico que leva a mais eliminação de garantias. Porque as pessoas, nomeadamente as pessoas que não têm conhecimentos profundos do sistema, e sobretudo quando ouvem pessoas com grande credibilidade e com cargos muito importantes a dizer isto, hão de pensar, ora bolas, se fulano diz, se cicrana diz, se beltrano diz, é porque é assim. E cria-se um caldo social que depois influencia a política e o legislador, porque o legislador e a política não são imunes, antes pelo contrário, àquilo que são os ventos da sociedade, a eliminar ainda mais garantias. E nós, qualquer dia, com esta conversa constante sobre o excesso de garantias, podemos desvirtuar completamente aquilo que é a matriz essencial do processo penal. O que não significa, vamos lá ver, o que não significa que não haja às vezes abuso de garantias, que é uma coisa diferente, e que não haja muitos advogados que, ou por sistema, ou em determinada fase das suas vidas, abusam das garantias. E eu sou o primeiro a apontá-lo. E às vezes a mim próprio a fazer meia culpa. Mas isso não significa que as garantias estejam em excesso consagradas na lei. Significa que, em certos casos, há uma patologia no uso dessas garantias. E isso deve ser sancionado. E não é. E não é. E não é porque os tribunais não sancionam devidamente o abuso de garantias, e não é também porque as ordens profissionais, nomeadamente a ordem dos advogados, é muito contemplativa com certas situações de abuso e certas situações de excesso. Mas isso é coisa diferente de haver excesso de garantias na lei. Não há. Há algum déficit. Julgo eu. E como se diz, e como dizem os juristas, sempre salvo melhor opinião e com o devido respeito. Certo. E agora aqui suscitou-me uma dúvida, porque tem-se dito e defende-se que no âmbito do direito penal não há abuso de direito. Quando a pessoa recorre a garantias, não se pode qualificar esse recurso a essas garantias como abuso de direito. Não concordo. Acho que pode haver abuso de direito, sim. Acho que pode haver abuso de direito. Acho que pode haver abuso de direito, nomeadamente acho que pode haver abuso de direito naquela vertente que é do desvio da primazia da materialidade subjacente. Se me permite regressar aos meus saudosos tempos do direito civil. Sabe que eu já fui muitas coisas na vida, e noutra encarnação até fui docente de Teoria Geral do Direito Civil. Veja lá as voltas que o mundo dá. E pode haver abuso de direito. Podemos até não o qualificar na sua filigrana estrita da Teoria Geral do Direito Civil, mas pode haver abuso de garantias, naturalmente. Não vale tudo, mesmo para o arguido não vale tudo. Quer dizer, vou-lhe dar um exemplo. Você não tem mais recursos. Os recursos têm limitações e devem ter limitações. Como é evidente, o direito ao recurso não significa uma elasticidade até Marte, ou Saturno, ou Urano, em termos de possibilidade de recurso. Você não pode recorrer mais e começa a fazer por sistema incidentes de recusa dos magistrados. Quer dizer, você pode ter razão uma vez, se calhar não tem razão 6 vezes, ou 7 vezes, ou 8 vezes. Isto é excesso de garantias. Isto é abuso das garantias.
Agora, isto não significa que se deve eliminar o incidente de recusa. Ou se você não pode recorrer para o Supremo, e insiste, e tenta, e faz 10 vezes. O recurso nunca entra lá. Mas enquanto você recorre e se diz que não, vão passando os meses. Isto também é excesso de garantias, é abuso das garantias. Quer dizer, entre aquilo que é o normal e o saudável e aquilo que é a patologia, vai uma grande diferença. O que eu não posso é dizer que porque há advogados que abusam das garantias, então eu vou eliminá-las. Seria a mesma coisa, repare, eu costumo dizer isto meio a sério, meio a brincar, porventura aparentemente mais a brincar, mas na realidade mais a sério. Como as facas de cozinha. As facas de cozinha tanto servem para descascar batatas, para fazer o jantar, como servem para cometer homicídios à facada. E não é por isso que você vai eliminar as facas de cozinha. Quer dizer, o problema não é das facas de cozinha, nem é das garantias, o problema é do seu uso. Você as usa para descascar batatas, para fazer o jantar, pois está muito bem. Se você usa para cometer um homicídio, tem que encontrar mecanismos de prevenir e reprimir esse mesmo uso homicida. Muito bem. Mas aqui não poder-se-ia conjecturar que o legislador talvez não queira deixar na mão do legislador esses direitos tão fundamentais, a possibilidade de cortá-los, de não permitir, em determinadas circunstâncias, o seu uso, quando se considere o abusivo uso. Ou... Mas, Rickson, se a sua pergunta tem subjacente que não há mecanismos legais suficientes para reprimir, eu sobre isso diria duas coisas. Bem, se não houver, arranjem mais, mas eu acho que há. Eu acho que há. Olha, há litigância de má-fé. Há condenação em custas. Pode-se aumentar a condenação em custas em certas circunstâncias. Pode-se fazer uma coisa que se faz muito pouco e que já existe na lei, que é, além de condenar a parte, condenar o mandatário em custas. E depois há questões de responsabilidade profissional, que também raramente são ativadas. Portanto, não me venham dizer que não há formas de combater o excesso. E mesmo do ponto de vista social, há uma certa pedagogia que se pode fazer e que muitos comentadores, muitos altos responsáveis e muitos jornalistas não fazem, que é a pedagogia de distinguir um caso de outro caso, porque é muito que dá trabalho, que implica estudar, que implica ter a coragem de apontar o dedo a A ou apontar o dedo a B, que é uma coisa que nós fazemos pouco, que é trabalho, coragem e profundidade. Então o melhor é generalizar, é excesso de garantias. Não há excesso de garantias nenhum. Há casos que são patológicos. Vamos falar desses casos. Vamos falar do caso A, do caso B e do caso C. Não é encher a boca que a ideia do excesso de garantias. Porque um dia acordamos e não há garantias nenhumas. Sabe, há aquele poema do pastor luterano durante o jugo nazi, que depois foi adaptado ou acolhido e ligeiramente alterado por Brecht, que diz: um dia vieram buscar os judeus. Eu não me preocupei que não era judeu. O outro dia vieram buscar os comunistas. Eu não me preocupei que não era comunista. Eu agora não sei se estou a dizer o poema como deve ser, mas no outro dia vieram buscar os que tinham bigode. Não me preocupei que não tinha bigode. Olha, o Luís tem, estava lixado. No outro dia vieram buscar os carecas. Eu não me preocupei porque não era careca. Agora estava eu lixado que sou careca. E depois aquilo termina. E um dia vieram buscar a mim. Quer dizer, as pessoas têm que perceber e têm que olhar para as coisas na sua objetividade e no seu valor, não é colocando-se na trincheira dos bons e do outro lado a trincheira dos maus. Depois admiram-se da proliferação do chamado populismo. Estes discursos só alimentam o populismo. Rui, e agora falando uma vez que estamos a falar do abuso de direito, acho que é importante também referir-se ao jornalista assistente deve e pode e deve constituir-se como assistente no processo penal. Também, isto aqui também tendo em conta que saiu agora o acordo da relação em dezembro, a confirmar que o jornalista não pode, efetivamente, porque não vai de acordo com, portanto, com a deontologia, com a parte deontológica da profissão, mas que também perverte um bocadinho o sistema o regime legal do assistente. Mas, ao mesmo tempo, houve também um voto vencido, que é muito interessante, que não concorda efetivamente com o tribunal e diz que, sim,
em cada caso deve o jornalista ser responsável pelas suas próprias ações e por isso se constitui como assistente, então ele deverá agir como tal e não violar e não tentar perverter a própria lei. Qual é que é a sua... Luís, enfim, só os burros é que não mudam de opinião. Mas eu ainda não mudei de opinião. Como sabe, eu tenho um texto nesse livro, Depender da Bondade de Estranhos, onde eu defendo exatamente a tese que agora fez vencimento no Tribunal da Relação. Eu acho que, na generalidade dos casos, em que o jornalista se constitui assistente sem a manifestação de um verdadeiro propósito de ser assistente, não deve ser admitida a sua constituição. Mais uma vez, se quiser, uma questão de primazia da materialidade subjacente. Para que serve o assistente? O assistente é uma figura que, aliás, é uma certa originalidade portuguesa e que não tem paralelo em muitos sistemas. O assistente serve para dar ao ofendido ou, em certos casos, ao cidadão interessado na prossecução da ação penal, a possibilidade de intervir no processo. E há uma linha, que é a linha E do artigo 68, que diz que em determinado tipo de crimes, corrupção, etc., qualquer pessoa se pode constituir assistente. Ao abrigo desta linha, deste artigo 68 do Código de Processo Penal, alguns jornalistas, não todos, não vamos mais uma vez ir por esse caminho fácil e perigoso da generalização, alguns jornalistas descobriram uma forma de ter acesso privilegiado ao processo, constituem-se assistentes. E o seu objetivo e a sua prática comprovada é usarem a tribuna do assistente dentro do processo para obterem informação e depois veicularem essa informação. Ora, isto não é a finalidade, não é a materialidade subjacente à figura do assistente. A figura do assistente é alguém que ajuda ao Ministério Público, é auxiliar do Ministério Público na prossecução da ação penal. Primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém é, digamos assim, assistente, isso significa que está vinculado à posição do Ministério Público, porque nos termos do Código de Processo Penal, o assistente é um auxiliar do Ministério Público. Isto é totalmente incompatível com os deveres e com o munus de neutralidade, objetividade que assistem ao jornalista no exercício da sua função. Portanto, não só o jornalista assistente que vai ao processo pela simples razão de obter informação, não é verdadeiramente o interessado na prossecução da ação penal, mas se quiser, e não é a primeira vez que eu uso esta expressão e vou usá-la outra vez, embora se quiser ponha um itálico, é apenas alguém que vai vampirizar a informação processual. Para além dele não ser verdadeiramente um assistente, ele vai ganhar um estatuto que é incompatível com aquele que é o seu estatuto e as suas prerrogativas de jornalista. Mas então o Rui acredita que quando um jornalista se quer constituir como assistente, ele tem que fundamentar a sua... Ou seja, a razão pela qual se quer constituir como tal? Acho uma coisa ligeiramente diferente. Acho que tem que demonstrar ganho esse estatuto através do seu comportamento, que de facto está a comportar como assistente. Caso não faça, deve-lhe ser retirada a qualidade, que aliás já aconteceu, para grande escândalo da nação, porque a nação é sempre representada através da comunicação social e, portanto, quando toca à comunicação social escandaliza-se muito, não é? Para grande escândalo da nação, isso já aconteceu, nomeadamente num processo muito conhecido, que está outra vez na ordem do dia, precisamente porque o comportamento dos assistentes os assistentes jornalistas eram um comportamento que não evidenciava nada daquilo que é o comportamento do assistente, mas sim uma simples... Claro, tem um bocadinho de inércia, sim. Inércia. E uma vampirização do processo para obterem, em circunstâncias privilegiadas, informação intraprocessual. Ou seja, qualquer pessoa se pode constituir como assistente, mas caso não se comporte como tal, exatamente. Ok, claro. Vai. Claro, no momento que não coadjuvam o Ministério Público e não participam em nada... E evidenciam outros propósitos que não esses. Claramente vão evidenciando através de atos concludentes de uma prática reiterada. Portanto, é-lhes retirado o estatuto. É simple as that. Mas pronto, foi o fim do mundo, não é? Você sabe que quando toca a nós, e agora nós a eles, comunicação social, as coisas são sentidas de uma outra forma. É a mesma coisa relativamente à pirataria informática. Aproveita-se dela quando diz respeito aos outros. Quando tocou os órgãos de comunicação social, foi um ai Jesus. Portanto, uma vez. Escrevi, aliás, um texto sobre isso e fui muito criticado por um colega meu, um advogado muito conhecido, por ter escrito esse texto. Portanto, mais uma vez, ao de cima, a primazia da materialidade subjacente. Claro! As coisas têm uma serventia, têm uma teleologia.
Se não é cumprida a teleologia, meu amigo. Pois. Agora vamos a mais uma questão ligada a um dilema, digamos assim. Falar ou não falar? Eis a questão, é como Hamlet. Fazer ou não fazer? Temos aqui duas vertentes. Deve o advogado prestar declarações em público? Porque nós temos ouvido variadíssimas vezes que o advogado tem de ter cuidado, cautela, prudência, sobre quando exercer o uso da palavra e também a importância do silêncio, o senhorio do silêncio. Portanto, como é que se gera? Quais são os critérios para saber quando se deve prestar e não prestar, ficar em silêncio e abster-se de prestar declarações? Em sua opinião. Fico preocupado. Vocês andaram a ler o livro. Que é uma grande estucha, o livro ainda é grande. Você citou aí títulos de textos e frases de textos e estou a dizer isto a brincar, claro, mas prepararam bem, fizeram bem o trabalho de casa. Bem, eu sobre isso tenho ideias mais ou menos claras. Não quer dizer que não tenha dúvidas, que é saudável ter dúvidas e quanto mais velho se fica, mais dúvidas tem. Mas apesar de tudo tenho ideias claras. A primeira questão é, pode o advogado falar em público sobre processos que têm ressonância pública? A minha resposta é clarinha, é pode. Pode e deve. Bem sei que isto não é uma posição unânime, bem sei que há quem interprete o Estatuto da Ordem dos Advogados de uma forma muito radical, no sentido que os advogados não devem falar. Aliás, eu tenho um texto no livro que é precisamente sobre isso, que se chama Falar ou Não Falar, eis a questão, e onde eu até faço uma proposta de alteração desse artigo do Estatuto. Mas eu acho que mesmo ao abrigo do Estatuto atual, em muitos casos, o advogado pode e deve falar, porque isso é uma condição essencial da defesa do seu cliente na esfera pública e também com repercussão dentro do processo. Questão diferente e para mim mais difícil de resolver, até porque é uma questão que tem que ser resolvida em cada caso, é se em cada caso deve falar e como. Ele pode, até deve, em tese geral, mas em cada caso põe-se a questão de, e agora o que é que eu vou dizer? Como é que vou dizer? E se vou ou não optar pelo silêncio ou optar pela palavra? É difícil fazer uma teoria geral, depende das circunstâncias do caso concreto e da ponderação daquilo que é melhor no caso concreto, sobretudo para os interesses do cliente. Mas eu diria que, em tese geral, é melhor a palavra do que o silêncio total. Não falar, não dizer nada, nos casos com muita repercussão pública, tende a ser mal interpretado. Interpretado em desfavor do cliente. E, portanto, o advogado deve fazer uso da palavra. O que não significa que esse uso da palavra não seja um uso da palavra com alguma componente de senhorio do silêncio. Porque eu posso dizer algumas coisas, não muitas, ou posso dizer muitas que não dizem grande coisa, e, portanto, há um equilíbrio entre o que se diz e o que se cala, entre o que se avança e aquilo que se não diz, que é uma coisa que deve ser ponderada em cada momento. Ou seja, o facto de eu responder à primeira pergunta, que é pode e deve falar com um sim, não significa que à segunda, que é deve falar quanto e como, eu responda com grande largueza ou de uma forma ilimitada. Não, é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado, é preciso saber o valor da palavra, é preciso também não violar o segredo de justiça, é preciso não entrar na espetacularização do processo. E, portanto, é preciso em cada momento ponderar qual é a palavra necessária e qual é a medida certa dessa palavra. Agora, o que eu acho negativo é, na esmagadora maioria dos casos, optar por um silêncio total. Ou virar as costas aos jornalistas, que é, aliás, uma coisa que cai muito mal em termos de imagem do advogado e do cliente e que também é falta de respeito. Portanto, deve-se parar, deve-se responder com simpatia. Agora, deve-se responder aquilo que nós queremos e como queremos, e com absoluto controle das emoções e das palavras, e sendo curto e assertivo, até porque depois, quando se é muito longo ou quando se divaga muito, depois há uma coisa na comunicação social que se chama a edição da notícia, em que só seleciona uma parte e a parte selecionada pode ser a que era menos importante. Portanto, nós devemos cingir-nos àquilo que é verdadeiramente importante, que é para isso passar. Isso vem com uma preparação? Ou seja, É com reflexão, deve-se refletir e vai-se aprendendo ao longo da vida e vai-se corrigindo os nossos próprios erros e vai-se observando.
Então, é uma componente, e isso também está aí no livro, eu digo expressamente, é uma componente muito importante do advogado penal que tem casos com repercussão pública. Ai do advogado que julgue que nos processos com repercussão pública a palavra fora do tribunal não tem importância. Tem muita importância. E não é, ao contrário do que dizem alguns, enfim, puristas da reserva do advogado ou alguns desconhecedores daquilo que é a realidade, não é uma questão de vaidade. Não é uma questão de querer aparecer. Não é uma questão de ter notoriedade para arranjar clientela. Não, é uma questão de obrigação profissional do advogado. Quem me dera não ser conhecido publicamente, que é uma coisa que eu não aprecio, que tem problemas de privacidade, de recato, de todas as coisas negativas associadas a isso. Eu se procurasse publicidade e notoriedade, concorria ao Big Brother. Não, são ossos do ofício, são inerências da profissão. E são coisas muito importantes para os interesses do cliente, para a sua esfera de direitos, liberdades e garantias no domínio público e também com repercussão dentro do processo. Pois claro, porque se considera que já há uma influência de fora no Óbvio. processo, porque é que não devemos também nós posicionarmos e Óbvio, influenciá-los? Luís, óbvio. Quando você tem um cliente que está pelas ruas da amargura, publicamente, você tem a obrigação de dizer alguma coisa. É obrigação de dizer alguma coisa. É também um ato de coragem. É preciso alguma coragem também para dizer as coisas como elas são, porque as pessoas julgam, não, e tal, lá vem fulano, que é vaidosíssimo, adora falar, e depois chegam nos clientes. Não, é a exposição pública em si mesma, e a crescer a isso o modo como se diz as coisas, mais ou menos contundente, mais ou menos assertivo, mais ou menos claro, é uma obrigação profissional e é também um ato de coragem. Como dizia, desculpe, só vou citar outra vez o Dr. José Manuel Gavão Teles, já citei 2 vezes, vou citar a terceira. Eu aprendi muitas coisas com muitos advogados e dentre eles aprendi muitas com o Dr. José Manuel Gavão Teles. E uma das que aprendi desde muito novo, quando comecei a trabalhar com ele, foi: quem não tem coragem vai fazer outra coisa que não a advocacia de barra. Pois. Como dizia a minha avó, quem tem medo compra um cão. Rui, e agora voltando ao início, também no seu livro escreveu um texto chamado Direito Criminal como óleo de fígado de bacalhau. Aqui refere-se à banalização do direito penal e também faz depois faz alusão a um senhor das limpezas que usou a bandeira portuguesa como um pano e Sim. por isso quem interveio foi o direito penal. Em vez de haver esse princípio da intervenção mínima do direito penal, é quase o princípio da intervenção máxima do mesmo. Pode desenvolver um bocadinho? Esse texto, além de ser sobre o direito penal, é sobre a minha querida avó. Eu fui criado pelos meus pais e pelos meus avós maternos, que viviam próximos uns dos outros, e portanto os meus pais iam trabalhar durante o dia e quem cuidava de mim era a mim e do meu irmão, era a minha avó e o meu avô maternos. E a minha avó, nessa altura, estamos a falar dos anos 70 do século XX, dava-se às crianças óleo de fígado de bacalhau, umas colheres, que era uma coisa horrível, com um sabor horrível, mas que se achava que era um fortificante. Aquilo que hoje em dia se chama ômega 3, com um nome mais pomposo, mas na altura enchia-se as crianças de óleo de fígado de bacalhau. E o óleo de fígado de bacalhau servia para tudo. Constipações, gripes, febres, dores de barriga, era bom para tudo. E, portanto, eu faço essa paródia no texto entre o óleo de fígado de bacalhau e o direito penal, porque nós, nos últimos, talvez, 20 anos, que são anos de neocriminalização, em que se aparecem muitos crimes, em que o legislador cria novos crimes, há qualquer problema social, há qualquer fenómeno, cria-se um crimezinho. E, portanto, se nos anos 70, 60, 70 e 80 do século XX houve uma descriminalização progressiva, isto é, uma concentração no direito penal naquilo que era mesmo essencial, deixando o resto a outras áreas do direito, porque o direito penal é de última ratio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o direito penal, dentro dos ramos do direito, é aquele que recorre a armas mais pesadas, mais fortes. Eu costumo dizer que o direito penal é a bomba atómica do direito. Ora, só se usa a bomba atómica em situações extremas. E isto é o princípio de última ratio, que significa que para outras coisas, que são menos vitais para as pessoas e para a sociedade, devem intervir outras áreas do direito. O direito de mera ordenação social, o direito civil, o direito disciplinar e muitas outras áreas que correspondem, aliás, a algumas cadeiras, umas mais enfadonhas do que outras, que nós estudamos no nosso curso na universidade. A partir ali do final dos anos 90, meados dos anos 90,
inícios do século XXI, este movimento que era de descriminalização passou a ser neocriminalização. E começaram a aparecer crimes, mas não é só português, é uma coisa que vai por esse mundo fora, sobretudo por essa Europa fora. Qualquer coisa criminaliza-se e, portanto, banalizou-se de alguma forma o direito criminal. O que tem dois problemas. Viola o princípio de última ratio. E o princípio de última ratio é um princípio constitucional, que deriva de vários incisos constitucionais, desde logo do princípio da proporcionalidade, que está inscrito no artigo 18, número 2 da Constituição. Primeiro problema, que não é de sumenos, porque a Constituição continua a ser a lei fundamental. E se você for keynesiano, é fundamental e o topo da pirâmide, porque não há mais nada para além disso. E, portanto, convém respeitar o topo da pirâmide. Segundo problema, a banalização do direito penal, este efeito de óleo de fígado de bacalhau, conduz à erosão da própria consciência da ilicitude. Porque quando tudo é proibido, tudo é permitido. As pessoas deixam de dar importância aos crimes. Porque se tudo é crime, desde... agora vou ironizar, ainda não chegámos a tanto, desde mandar a pastilha elástica para o chão até matar uma pessoa, se tudo isto tem dignidade criminal e tudo é crime, ainda com penas diferentes, passa a haver uma certa erosão ou um certo esbatimento da consciência da ilicitude criminal. Isto também não é bom do ponto de vista da dissuasão, da chamada prevenção geral negativa. Sim, claro, claro. Sem dúvida. E até, por exemplo, haver o crime que estivemos a analisar de ultraje à bandeira, aos símbolos nacionais e regionais, e mesmo na questão... Com o devido respeito pelos símbolos, esse crime é uma treta, se me é permitido usar a expressão. Os símbolos nacionais e regionais, na minha opinião, salvo minha opinião e com o devido respeito, têm muita importância. Têm uma importância simbólica, estruturante da consciência coletiva e tudo mais. Mas não ao ponto de ter que haver um crime. Até porque tenho as maiores dúvidas que essa criminalização não ponha em causa outro direito fundamental, essencial, que é a liberdade de expressão e de opinião. Portanto, quer dizer, respeitar, mas não é preciso criminalizar tudo e mais alguma coisa, não é? Acho que o mesmo também se passa com o crime de ofensas ao bom nome do Presidente da República. Ou com o crime de injúria. Vamos lá ver, eu sou um defensor da honra e acho que a honra tem que ter alguma dignidade penal e acho que há situações de difamação que é você imputar factos desonrosos a alguém perante terceiros que devem ser crime. Agora, face a face, a injúria, em que eu chamo nomes e você me chama nomes, qual é a necessidade disto de ser criminalizado? Nenhuma. Portanto, um dos crimes que me causa espécie é o crime do artigo 181 do Código Penal, que é o crime de injúria. Assim como outros, quer dizer, calma. Qualquer dia cuspir para o chão. Cuspir para o chão é uma conduta negativa. Não tenha mais pequena dúvida. É uma conduta que deve ser censurada. Tem vários problemas. Tem problemas de higiene, tem problemas de saúde, tem problemas, se quiser, até de estética. E, portanto, não se deve cuspir para o chão. Mas deve cuspir para o chão porque é um comportamento negativo, com todas estas incidências negativas de ser crime. Estou a fazer uma caricatura, mas é uma caricatura que eu acho que ilustra para quem nos ouve um bocadinho esta ideia de que, perante qualquer coisa, eu reajo com bomba atómica, que é o direito penal. Daqui a nada estou a matar moscas com bomba atómica. E depois, quando vem verdadeiramente um animal grande e nocivo, que não é uma mosca, o direito penal já não tem a sua eficácia dissuasora. Sim, sim. Rui, agora voltando um bocadinho ainda atrás, saindo um bocadinho da dogmática, podes-nos contar uma história assim mais atípica de um julgamento ou uma interação que teve com o cliente? Ou com outras partes, sujeitos processuais? Vai ser muito difícil, porque, como já se percebeu, eu gosto de falar. E, portanto, ocorrem-me muitas histórias, até me ocorrem algumas que não posso contar. Vou contar duas histórias, muito rapidamente, duas histórias engraçadas. Uma que aconteceu no julgamento em que eu intervim e outra que aconteceu no julgamento em que eu assisti. Começando por esta última, que eu assisti no velho Tribunal da Boa Hora, que era onde eram as varas criminais, tribunais coletivos, antes do campus, ali na Baixa. Uma vez estava a assistir um julgamento durante o meu estágio para as intervenções, e o julgamento era um julgamento de agressões na via pública através do arremesso de pedras da calçada. E, portanto, eram ofensas à integridade física, já não me lembro se qualificadas, se não qualificadas, mas o que estava em causa era se o arguido tinha arremessado pedras da calçada, aqueles paralelepípedos da calçada portuguesa a outro arguido. E às tantas eu estava a assistir e tal, e uma testemunha, duas testemunhas, três testemunhas, e chamam uma testemunha, uma senhora idosa, uma velhota, com
deixa-me dizer com algum carinho, sendo já muito idosa, um bocadinho curvada, que entra e traz um saquinho de plástico daqueles do supermercado e traz a sua mala de mão e um saquinho de plástico daqueles do supermercado na mão. E a senhora presta juramento em pé e tal, depois senta-se para depor. E estão-lhe a fazer perguntas e ela, quem presidia o coletivo era uma senhora juiz, e ela tratava a senhora juiz por menina. A senhora juiz era nova, ela dizia menina e tal, mas aquilo com certo carinho, não era falta de respeito. E às tantas o tribunal pergunta: então, mas a senhora viu a tirar as pedras? Sim, então como eram as pedras? E a senhora baixa-se, abre o saquinho de plástico que trazia junto à sua mala, tira uma pedra, tira um paralelepípedo da calçada e agarra na mão e diz à juíza: eram pedras assim, menina. E desata toda a gente numa gargalhada por duas razões. Uma óbvia e outra talvez menos óbvia. Óbvia, porque a senhora usa uma forma, quer dizer, uma forma muito expressiva. Ela deu-se ao trabalho de levar pedras da calçada para o tribunal para mostrar, e diz assim, menina, com uma grande candura. Mas há outra razão, é que a entrada no tribunal da boa hora, como nos tribunais criminais, tem medidas de segurança. Até suposto as pessoas entrarem sem objetos que sirvam de armas. E a senhora, coitada, provavelmente com a candura da sua provectividade, ninguém se lembrou de perguntar o que é que ela tinha no saco. Portanto, a senhora entrou com 2 ou 3 pedras da calçada, que podia ter usado, em vez de ilustrar o seu depoimento ao tribunal, podia ter arremessado ao coletivo de juízes. Portanto, isto foi um momento duplamente engraçado, porque por um lado representa uma grande candura, uma grande espontaneidade no depoimento, e por outro lado representa uma grande falha de segurança, mais uma vez, ao abrigo daquilo que são as primeiras impressões e os preconceitos. Se calhar fosse uma pessoa jovem, de uma outra raça, com outro aspecto, até os bolsos lhe teriam visto. Como era uma anciã patusca, ela levou 3 pedras da calçada para dentro do tribunal. Outro episódio engraçado que eu tive, enfim, ocorrem muitos, mas não podemos estar aqui o dia todo, foi aqui não há muito tempo, talvez há uns 4 ou 5 anos, em que eu já tinha tido muitos processos, mediáticos, alguns processos mediáticos, e portanto a nossa cara acaba por ser conhecida, ou pelo menos por ser conhecida por algumas pessoas. Um belo dia estou a fazer um julgamento com muitos advogados e muitos arguidos, e entra uma testemunha, portanto os advogados, os arguidos estão sentados naquele banco dos arguidos, de frente para o coletivo, daqui está o Ministério Público e de lado estão os advogados, que deviam ser uns 7 ou 8, e os arguidos deviam ser uns 10. Entra uma testemunha e ainda aos costumes, depois da identificação, pergunta só à testemunha se tem conhecimento dos factos, conhece os arguidos, tem alguma coisa contra. O juiz-presidente diz à testemunha, um senhor pitoresco, já com uma certa idade: olha aí para trás e veja se conhece algum dos arguidos. Ele não disse arguido, ele conhece algum dos acusados. E o senhor olhou, percorreu, varreu a bancada toda dos arguidos e depois continuou para a bancada dos advogados e disse: conheço aquele que está ali, que era eu. Conheço aquele que está ali. E diz o toda a gente se riu, eu inclusive, e diz o juiz: não, mas aquele não é acusado. E a testemunha respondeu: não, então mandou-me olhar, pensei que sim, eu conheço aquele da televisão, achei que era acusado. E portanto são histórias engraçadas. Também já tive histórias menos engraçadas. Já tive um colega que morreu em pleno julgamento, teve um ataque de coração, um colega da parte contrária teve um ataque de coração e morreu em pleno julgamento. Às vezes acontece este tipo de coisas. Também já tive um juiz que desmaiou durante uma arguição no Tribunal de Sintra. Portanto, acontecem. É tal coisa que eu disse ao princípio, há 2 horas atrás, é a vida real a acontecer à nossa frente enquanto estamos a reconstituir outro pedaço do passado. Sim, claro, ok. Isso aí, pois, não. São histórias, essa aí do advogado morrer, deve ter sido Inusitado. extremamente complexo. Coisa muito complexa, Inusitado. coisa muito chocante. Também já me aconteceu estar a inquirir uma testemunha, um julgamento que eu tive aqui perto onde eu moro, no antigo Tribunal Criminal, que não era na Expo, era aqui no meio da cidade, onde se faziam julgamentos singulares. Eu tive um julgamento muito animado, uma coisa de difamação, que saía em todos os jornais, uma coisa já muito antiga. E um belo dia, já viram que eu gesticulo e tal a falar, e no tribunal também gesticulo. E um dia estava a gesticular com uma testemunha, que é uma pessoa muito conhecida aí na nossa praça, não vou dizer quem é, mas estávamos numa grande troca de ideias,
e com a movimentação, os meus óculos, que eram daqueles óculos de ares finos, a lente saltou, a lente desprendeu-se dos óculos, já estava mal aparafusada e saltou, e então saltou e foi cair em cima da bancada do oficial de justiça e ficou ali. No outro dia, porque este julgamento tinha sempre cobertura por um jornal que já não existe, mas que na altura era um jornal, um tabloide, que fazia cobertura destas coisas, tinha uma caixa de meia página, dizia até a lente lhe saltou, e contava a história da lente que me saltou, e eu continuei, a lente saltou-me e eu continuei a inquirir o homem, eu ia dizer o nome dele, ia-me escapar, continuei a inquirir o homem sem lente, coisas que acontecem na vida de um advogado, e no fim fui lá buscar a lente. Muito bem. Várias histórias inusitadas e ao mesmo tempo interessantes neste pedaço de vida também que é o julgamento. E agora, a última questão para terminar, gostaríamos de saber, na sua opinião, quais são as habilidades, as competências, valências que acredita serem essenciais para um advogado penalista bem-sucedido. Se pudesse voltar ao início da sua carreira, mais tenra idade, quais são os conselhos que daria a si mesmo? Excelente pergunta, se me permite. Primeira, trabalho. A coisa mais importante para se ter sucesso, no que quer que seja, é trabalhar. É esforço, é dedicação, é atenção aos detalhes, é ver e rever outra vez. Portanto, aquela ideia de que um tipo com habilidade, que saiba falar, com jogo de cintura e que até saiba umas coisas de direito, é um advogado em geral, um advogado penalista em particular bem sucedido, é capaz de ser perigoso. Não vão por aí, o trabalho é absolutamente essencial. Começa no estudo, na formação básica, e depois começa no trabalho cotidiano de cada caso, preparação de cada coisa. Portanto, primeira coisa, trabalho. Segunda coisa, ter a consciência de que aquilo que se faz é importante. Ter a consciência de que aquilo que se faz não é apenas uma profissão, não é apenas uma função, mas é alguma coisa da qual alguém está dependente. Quem? O nosso cliente. Isto é absolutamente fundamental. Terceira coisa, gostar. É preciso gostar. Não é gostar todos os dias e a todas as horas, porque isso não existe. Hoje em dia há um certo desejo de imediatismo da satisfação. Há muitos momentos desagradáveis, difíceis, frustrantes. Não é um gostar permanente, é um gostar de padrão, é gostar na globalidade, é olhar para trás de vez em quando e tirar gosto, tirar satisfação, tirar realização. Portanto, trabalho, consciência da importância e da responsabilidade e gosto. Estas três coisas são fundamentais. E a estas três coisas eu acho que se juntam mais três. E estas 6, se quiser, assim, para procurar responder sinteticamente à sua pergunta, eu diria que são as essenciais. Para além destas três, trabalho, a consciência da importância, responsabilidade e gosto, eu diria em quarto lugar, curiosidade. Para se ser um bom advogado de barra penalista, tem que se ser curioso, tem que se gostar de saber coisas, de aprender coisas, de indagar, de ir fundo. Em quinto lugar, tem que se gostar de pessoas, tem que se gostar da vida, porque é lidar constantemente com pessoas. É desde logo lidar com o nosso cliente, mas é lidar com todos os outros intervenientes, os juízes, os procuradores, os outros advogados, os funcionários judiciais, as testemunhas, as partes, os tradutores, é todo, os jornalistas nos casos mediáticos, portanto é todo um mundo de interação pessoal e de psicologia, de trabalho com as emoções, um conjunto de aspectos que obrigam a que se tenha uma dimensão de gosto por aquilo que é humano e de sensibilidade para aquilo que é humano, que é muito importante.
E, portanto, esta componente, esta quinta componente pessoal, emocional e psicológica, é uma coisa muito importante, e não é só relativamente àqueles com os quais interagimos, é também relativamente a nós mesmos. O nosso trabalho com as nossas próprias emoções e com a nossa própria psicologia é também alguma coisa muito importante no trabalho de barra em geral e no trabalho de barra penal em particular. E, em último lugar, que é talvez de todas estas 6 a mais difícil, aquela com a qual andamos, aquela atrás da qual andamos a vida toda, e umas vezes conseguimos, outras vezes não, é preciso ter um certo desejo, uma certa aspiração ou uma certa perseguição de controlo. É preciso ter uma certa estabilidade ou procurar uma certa estabilidade para se ser um advogado não só bem-sucedido, mas realizado e de alguma forma tranquilo. O que é que eu quero dizer com controlo? Quer dizer saber balancear o efeito que as coisas têm em nós. Que ele não seja nem pouco nem muito, porque lidar com casos de contencioso em geral e com casos penais em particular é muito denso e é muito envolvente do ponto de vista pessoal e do ponto de vista emocional. E nós não nos podemos distanciar em excesso, mas também não nos podemos envolver em demasia. E há que ter aqui uma certa capacidade de controle. Um bocadinho aquilo, enfim... O justo meio. O justo meio. Para quem gosta, e eu gosto bastante, e volto lá com muita frequência, e o Rickson há bocado dizia que também foi para Direito, mas queria ir para Filosofia, as chamadas escolas de filosofia pragmática gregas, os estoicos, os epicuristas e os céticos, que são saberes que eu gosto de regressar, cultivavam muito esta ideia do equilíbrio, esta ideia de ter algum controle, e depois faziam de formas diferentes, os epicuristas de uma forma, os estoicos de uma, os céticos de outra, mas a ideia era uma certa ideia de controle, uma certa ideia de não se envolver nem pouco nem muito, uma certa ideia de equilíbrio. O que também envolve uma certa capacidade de atenção ao presente e de atenção ao detalhe, que isso também ajuda a um certo controle e um certo balanceamento. Portanto, estas 6 coisas eu acho que são as coisas mais importantes. Mas, claro que talento também ajuda, à vontade também ajuda, mas não está no catálogo das 6 mais importantes. As 6 mais importantes para mim são estas, e são uma busca constante. Não é alguma coisa que se tenha adquirido e que depois, não. São uma busca constante de aperfeiçoamento, de experiência, de desafio a nós mesmos e de reflexão. Muito obrigado, acho que vai ajudar toda a gente que está a ouvir e que tenha interesses em enredar por este ramo, tanto de advocacia como de direito penal. E agora, só uma curiosidade, o Rui não tem redes sociais. Acho que tinha... O Rui não tem redes sociais. Qual é que é a razão por isso? Porque acho que deve ser uma das poucas pessoas que eu conheço que efetivamente decidiu não entrar no mundo digital e... Não sinto nenhuma necessidade, não sinto nenhum apelo e, portanto, quando eu não sinto necessidade e apelo para as coisas, não vou lá. Mais que justo. Não tenho nenhum preconceito. Tenho pensamento sobre os efeitos das redes sociais, isso é outra coisa. Não tenho nenhum preconceito, mas não sinto necessidade nenhuma. Quando você vai numa cidade, tem muitas ruas por onde pode ir, não é? Claro. O Borges, além de filosofia, também gosto muito de literatura. O Jorge Luís Borges tem um texto em que no título se diz os caminhos que se bifurcam. No fundo, a ideia é que todos os caminhos se bifurcam e nós temos que fazer escolhas. Quando nós vamos numa cidade, vamos por uma rua e não vamos por outra. Eu nunca senti nem curiosidade, nem apelo, nem desejo de ir por essa. Okay. Acho que justo. Muito bem. Agora cabe a mim concluir este episódio do podcast. Agradecer primeiramente ao Rui Patrício pela partilha bastante rica. Não falámos só a nível
pessoal, mas também a nível do próprio direito e de outras ciências conexas, psicologia, filosofia, portanto uma conversa bastante rica e ajudou-nos a perceber que o mundo do direito não é só a dogmática em si, mas também a própria história que está a decorrer, que decorreu e que se visa constituir no ambiente tribunal, mas também a própria vivência do tribunal. Portanto, um conjunto de partilhas bastante pertinentes, interessantes, e reitero o agradecimento por ter vindo aqui no nosso 7º episódio do podcast para fazer esta partilha. Agora, sigam-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigado eu e um abraço a vocês, Luís e Rickson. Um abraço a todos, muito obrigado.